Você está procurando a melhor placa para Full HD, você decidiu que vai montar o seu setup voltado para Full HD e você precisa de uma placa de vídeo e de repente você se depara com a GTX 1660 e de repente decide que é uma boa escolher uma GTX 1660 com arquitetura Turing e todas as últimas tecnologias, mas aí fica aquela pergunta, qual GTX 1660 escolher exatamente e tem alguma diferença da TI e da Super? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Com construção reforçada em alumínio e plástico ABS militar, 10 modos de iluminação RGB, 4 entradas USB 2.0, conexão tipo C e cabo removível, o Scepter Pro HA300 traz organização e beleza para o seu setup. Confira mais no link na descrição. Correndo o risco de ser um pouco repetitivo, eu vou dizer novamente, é bem difícil a gente conseguir escolher o hardware e escolher uma placa de vídeo não é a missão mais simples, na verdade. Escolha que tiver mais RGB, então. E fica difícil para você saber encontrar geração, que diferença, qual que é a última geração, qual que é a mais moderna, ainda mais porque os números são bem parecidos, né? A gente tem uma GTX 1060 e uma GTX 1660 que parecem ser bem semelhantes, mas são muito diferentes. É bom a gente sempre lembrar que a GTX 1060 é uma GTX 10, na verdade é uma GTX 1060. Então era da série 10, a série anterior das placas de vídeo da NVIDIA, não faz parte do mesmo lineup, apesar de ter o 6 ali no meio. E as GTX 16 são da série 20. Eu sei, não ajudou muito a tirar um pouco da confusão da sua cabeça, mas a verdade é que elas são GTX 16, da série 16, mas elas compartilham tecnologias da série 20, com exceção das tecnologias que fazem a série RTX 20 ser a série RTX e não GTX, que é justamente o Ray Tracing e o DLSS, com os Tensor Cores e com os RT Cores. Mas ainda que isso fique claro, não tira a sua dúvida, qual GTX 16 escolher? E veja, eu não estou nem falando de qual modelo, de qual fabricante você vai escolher, estou falando de qual GTX 16, porque você deve ter notado que nós temos o GTX 1660, GTX 1660 Super e GTX 1660 Ti. E você pode muito bem se confundir achando que, na verdade, isso aí é só um nomezinho diferente de uma fabricante que escolheu, de repente, sei lá, uma EVGA escolheu um nome diferente, a Gigabyte escolheu outro nome diferente para dar aquele plus na GTX 1660. Não, meus amigos, não. A brincadeira é um pouco mais complicada do que parece. A NVIDIA resolveu que iria lançar um refresh da sua série GTX 16, que comporta GTX 1660 e 1660 Ti. Então nós estamos falando de 1660 e 1660 Ti, que já são placas diferentes, com desempenho diferente, especificações diferentes. Apesar de o nome ser muito parecido e ambas serem 6 GB, não tem o mesmo desempenho. E elas são da primeira leva da série GTX 16. Recentemente, a NVIDIA lançou a série GTX 16 Super, assim como ela lançou a série RTX 20 Super. E com isso, tivemos o lançamento da GTX 1660 Super e da 1650 Super. Então, não é a mesma placa, não é só um plus no nome. Na verdade, é uma outra geração, na verdade, um refresh, né? Então, teve uma mudança na série GTX 16 com a 1660 Super trazendo memórias GDDR6. Será que a gente tem mais desempenho? É o que a gente vai descobrir nesses testes. Para os testes eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 5 2600 e o Cooler Box, uma placa-mãe ASRock Taishi X370, 16 GB de memória DDR4 2400 MHz, um SSD de 240 GB da HyperX, um NVMe de 500 GB da Samsung, e esse é o take que não existe no produto, um HD de 1 TB da Western Digital. Para fonte eu utilizei uma fonte da Cooler Master, uma GX750, que vai ser mais do que suficiente para conseguir empurrar todas as placas de vídeo, que na verdade tem uma requisição de fonte bem inferior a isso. Elas giram em torno da casa dos 500 watts de requerimento para sua fonte. E nos testes eu utilizei alguns games mais atuais e alguns games mais antigos, mas que ainda continuam em alta e que vão testar o setup em si. Então é importante observar que em alguns casos você vai ver que sobra um pouco o CPU, mas nós estamos falando de um CPU abaixo de R$1.000, que faz mais sentido com placas de vídeo entre R$1.000 e R$1.300. Em Assassin's Creed Odyssey, a GTX 1660 Ti sai na liderança com 68 FPS de média e 42 de mínima, seguido de perto pela GTX 1660 Super com 66 FPS de média e 42 de mínima. A GTX 1660 vem logo atrás com 64 FPS de média e 43 de mínima. Nós temos aqui uma pequena diferença em relação à GTX 1660 e a 1660 Super, que por sua vez fica muito próxima da 1660 Ti.
Todas as placas têm uma mínima muito boa, mas que também é limitada pelo Ryzen 5 2600. Em Battlefield 5, a GTX 1660 Ti novamente na frente com 83 FPS, seguida por 81 FPS de média da GTX 1660 Super. Ambas têm a mesma mínima com 66 FPS. Logo atrás vem a GTX 1660 com 72 FPS de média e 60 de mínima. Em Far Cry 5, novamente nós temos uma média bem apertada. As placas ficam com 80 FPS na média para 1660, 83 para 1660 Super e 84 para 1660 Ti. As mínimas ficam em 59 na 1660, 62 na 1660 Super e 63 na 1660 Ti. Aqui mais um cenário onde o Ryzen 5 acaba limitando um pouco, mas a diferença de desempenho entre elas é realmente pequena e a 1660 Super se aproxima muito da 1660 Ti, havendo praticamente um empate técnico. Em GTA V é um dos cenários onde nós vemos um maior distanciamento da GTX 1660 Ti, com 96 FPS de média e mínima de 63, enquanto a 1660 Super traz uma média de 92 e mínima de 62, seguida de perto pela GTX 1660 com 88 FPS de média e 59 de mínima. Em Metro Exodus nós vemos novamente uma pequena diferença entre as placas, com a GTX 1660 Ti na frente com média de 54 FPS, seguida por 51 da 1660 Super e 47 da 1660. As mínimas ficam próximas dentro da margem de erro, na casa dos 26 a 28 FPS de mínima. Em Red Dead Redemption 2, nós vemos as placas muito próximas, com a GTX 1660 Ti com uma pequena vantagem, com média de 63 e mínima de 50, seguida pela GTX 1660 com 58 FPS de média e 45 de mínima. Logo atrás vem a 1660 com 56 FPS de média e 45 de mínima. Com exceção da mínima, onde a 1660 Ti vai realmente melhor do que uma GTX 1660 Super, a diferença entre elas é bem pequena na média, mas na estabilidade do gameplay faz uma boa diferença. Em Rainbow Six Siege nós vemos um cenário onde o processador poderia ser o limitador, mas na verdade o conjunto trabalha muito bem, conseguindo extrair um bom desempenho das placas. A GTX 1660 Ti tem novamente um ganho expressivo em relação à 1660 Super, com 194 FPS de média e 140 de mínima. A 1660 Super vem com 182 FPS de média e 128 de mínima, e a 1660 com 174 de média e 127 de mínima. Em Resident Evil 2 nós vemos novamente as diferenças surgirem na mínima. A GTX 1660 Ti faz uma média de 121 FPS contra 116 da 1660 Super e 104 da 1660. As mínimas ficam para 100 FPS na 1660 Ti, 95 na Super e 87 na 1660. Em Shadow of the Tomb Raider nós vemos um empate técnico com a GTX 1660 Ti e a 1660 Super, com 87 FPS para a 1660 Ti e 88 para a Super, e na mínima 67 para a 1660 Ti e 66 para a Super. Podemos considerar um empate técnico com o mesmo desempenho para ambas as placas, que abrem 10 FPS na média para a 1660 e 6 FPS na mínima. Em The Division 2, novamente nós vemos a GTX 1660 Ti com uma média superior na casa dos 75 FPS, com mínima de 58, enquanto a 1660 Super vem com uma média de 66 e mínima de 53. Um empate técnico com a 1660, com média de 67 FPS e 52 na mínima. Bom, os resultados apresentam o que é esperado com as mudanças que tivemos da GTX 1660 para a 1660 Super e a diferença em relação à 1660 Ti. Onde uma memória mais rápida, a memória GDDR6 faz mais diferença, nós vemos um ganho expressivo em relação à GTX 1660. Mas onde a falta é a GPU, nós vemos um cenário onde a GTX 1660 Ti se sai melhor. Mas por que isso acontece? Bom, basicamente porque a GTX 1660 Super leva a mesma GPU da GTX 1660, a diferença que nós temos é nas memórias. O que você pode tirar um pouquinho desse gap fazendo um overclock na GTX 1660, nas memórias, mas obviamente você também consegue subir a memória da GTX 1660 Super, assim como a 1660 Ti. Então não é exatamente uma carta que dá para se colocar na mesa, mas existe essa possibilidade de você conseguir chegar nesse desempenho. Uma diferença importante em relação a elas é quanto aos modelos. Em relação a consumo, nós temos basicamente o mesmo consumo, com um pequeno aumento de consumo da 1660 para a 1660 Super por conta das memórias e um pequeno aumento
para 1660 Ti por conta também do maior consumo da GPU. Mas o que vocês podem reparar é em relação à diferença de modelos. Por que de modelos? Porque a gente vê uma diferença de temperatura. Os modelos GTX 1660 e 1660 Ti que eu testei por aqui são da Gigabyte. Eles se parecem muito, mas na verdade são diferentes. Nós temos uma construção um pouco mais elaborada na 1660 Ti. O modelo que eu testei da GTX 1660 Super foi um modelo da Galaxy. É um modelo de entrada da Galaxy, mas que apresenta características muito parecidas com a GTX 1660 da Gigabyte. Elas compartilham das mesmas características de projetos, são projetos mais simples e mais básicos, feitos justamente para placas que não esquentam tanto e também para um baixo custo. Isso não é nenhum problema, já que nós temos diversos modelos de diversos fabricantes e diversas GPUs, mas é o que acaba diferenciando essas placas. Afinal, os modelos de entrada vão apresentar uma temperatura um pouco mais elevada, como vocês podem ver no teste, que foi feito com temperatura ambiente controlada, e também temos uma diferença nas curvas de fan. Ainda que você possa ter um modelo que esquente um pouquinho mais e seja um pouco mais silencioso, ambas as placas trabalham muito parecidas, a 1660 da Gigabyte e a 1660 Super da Galaxy. Ambas as placas conseguem entregar um bom boost, na verdade o boost sempre acima do que é apresentado na caixa, e nós temos um bom desempenho, mas é uma coisa a se considerar se você vai comprar para um PC que não é muito bem refrigerado ou para sua casa que é meio quente, o que é a realidade da grande maioria dos brasileiros no verão. Enquanto que se você optar por uma 1660 Ti, a probabilidade de você pegar um modelo um pouco mais elaborado é maior, já que os modelos GTX 1660 Ti são um pouco mais caprichados, por assim dizer, porque eles também custam mais caro. Não vejo nenhum problema em você optar por uma GTX 1660 Super ou uma 1660 um pouco mais elaborada, que tem um projeto um pouco melhor, que custe um pouco mais caro, mas é bom lembrar que daí você já começa a invadir o território das placas que estão acima, por exemplo, uma 1660 Ti. E por que eu estou entrando nesse aspecto, já que a gente está falando das diferenças de GTX 1660? Porque esse é o grande diferencial, o preço e os modelos, ou seja, quanto mais cobre, quanto mais capacitor, ou maior qualidade, ou quanto mais empenho a fabricante colocou, leia-se empenho, dinheiro, isso vai diferenciar na hora da venda. E o que diferencia essas placas, além das especificações técnicas, é bem óbvio isso, é o seu desempenho e o seu preço. Os três modelos, 1660, 1660 Ti e 1660 Super, atendem perfeitamente para quem quer jogar em 1080p no High, Very High, Ultra. Como vocês viram nos testes, são raros os casos onde a gente tem quedas abaixo dos 60 FPS. Então você tem aqui as três opções que basicamente entregam aquilo que você precisa. A diferença é que elas ficam em casas de preço muito próximas. Nós temos uma 1660 entre R$ 1.100 e R$ 1.200, uma 1660 Super partindo de R$ 1.250 a R$ 1.300 e uma 1660 Ti partindo entre R$ 1.400 e R$ 1.500. E o que eu posso dizer para vocês é que, dadas as diferenças de desempenho, eu iria na que estivesse custando mais barato relativo ao seu preço habitual. Mas eu quero saber de você, qual modelo você escolheria? Você iria de GTX 1660, 1660 Super ou 1660 Ti? E qual seria a razão para você escolher uma dessas placas? E você escolheria uma GTX 1660 Super mais cara ou uma 1660 Ti mais barata? Uma 1660 mais cara ou uma 1660 Super mais barata? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa a sua sugestão para mais comparativos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.